Desde 1985, o sistema Unimed está em nossa região, atendendo as cidades de Araras, Conchal, Leme e Santa Cruz da Conceição. Em setembro, a Unimed Anhanguera completa 37 anos de serviços de saúde prestados, registrando números expressivos nessa trajetória. Com mais de 200 médicos cooperados de 42 especialidades, 2 hospitais próprios, 2 prontos atendimentos, 788 colaboradores e 63 serviços credenciados. Para falar sobre as estratégias desse crescimento, estou com o diretor-presidente da Unimed Anhanguera, Dr. Marcelo Torrente Silva. Bem-vindo, doutor, ao nosso programa, agradeço sua presença aqui. E primeiro nos conte quais foram as estratégias adotadas pela Unimed para atingir esses números. Primeiro, eu é que agradeço a oportunidade da Rede Conecta pelo convite de podermos discorrer um pouquinho sobre a empresa. E aproveito para publicamente fazer a minha deferência a todas as diretorias que me antecederam, porque isso não foi um movimento agudo, números expressivos assim são balizados numa história longa que a Unimed tem. Eu acho que o principal foi ter mergulhado no entendimento do que somos para depois pensarmos no que oferecer. Então, nós tivemos que fazer uma mudança estrutural onde o nosso planejamento operacional, estratégico e tático não era mais nos modelos de sermos reativos, e sim sermos proativos. Não vamos responder aquilo que acontece, mas sim vamos tentar antever. Então nós escrevemos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, e mergulhando em cima disso nós conseguimos estruturar esses números robustos que foram apresentados. Eu acho que a missão principal da empresa é organizar um serviço médico para oferecer atendimento de excelência ao cliente. Eu acho que a nossa visão hoje está muito solidificada em termos um pátio tecnológico, recursos humanos e médicos qualificados para sermos referência no atendimento à saúde, e os nossos valores estão condensados na nossa confiança que o cliente tem em relação ao atendimento à sua saúde. Exatamente. E, doutor, em 2017, a Unimed passou para o nome de Unimed Anhanguera. A que se deve essa mudança? Isso, é interessante podermos abordar, já foi pauta de várias outras perguntas sobre o tema. O entendimento, quando nós assumimos em 28 de março de 2017, foi de aproximar pessoas e profissionais. Então, nós começamos a fazer visitações para que os empresários conhecessem essa nova diretoria, a qual nós assumimos, e nós conhecêssemos também quem eram os nossos parceiros, esses outros clientes. E eu via que era uma certa angústia quando se questionava, mas eu sou Unimed Araras, então eu não posso ser atendido em outras cidades? Com isso, tivemos um insight de repente, colocar um nome mais abrangente, aonde nós pudéssemos uniformizar os discursos dentro da empresa, o que vale em uma sede, vale nas 4 cidades onde nós fazemos a gestão, e principalmente padronizar processos. Então, com isso, o nome Anhanguera deu essa magnitude e principalmente homenageando uma das veias principais que cortam aqui as nossas cidades, onde hoje todo mundo é conhecido como Anhanguera, principalmente para padronizar e melhorar a qualidade de atendimento ao cliente. Perfeito. E, doutor, qual que é a diferença de um sistema cooperativo de saúde com um sistema convencional de saúde? Essa também é uma pauta interessante para discorrermos, porque quando você tem um modelo convencional de saúde complementar, que são as medicinas de grupo, as seguradoras, as filantrópicas, as autogestões, basicamente é uma instituição com fins lucrativos que contrata funcionários, que contrata prestadores de serviço, no caso o médico como um prestador, e ele vai trabalhar para essa empresa diante das normativas que são ditadas por ela. Uma cooperativa, ela difere porque todos os médicos são donos. Então, um dos princípios cooperativistas é a livre adesão e voluntária. O médico, desde que preenchendo quesitos de qualificação, ele pode entrar dentro de uma cooperativa. Ele não é contratado conforme as necessidades de mercado de uma operadora. Ele tem livre adesão. Entrando, ele vai participar de uma gestão democrática, onde cada cooperado tem um voto diante das pautas que são levantadas em assembleia, para poder definir quais são os nortes e as direções da cooperativa. Então, o médico tem participação ativa. Com isso, mais um dos princípios das cooperativas
é a preocupação com a sociedade. Então, todas as decisões de plenária, de assembleias, são sempre focadas no destino final, que é o cliente, o beneficiário. Então, para fazer de um modo resumido, eu te diria que o nosso grande diferencial entre as operadoras é que quem está te atendendo é o dono e não um funcionário. Aí veste a camisa, já estamos falando. Veste a camisa, forma, exato, né? exato. E, aproveitando que você está falando de diferenciais, conta para nós quais são os diferenciais da Unimed que merecem ser destacados. No sistema Unimed, num geral, é importante falarmos da capilaridade. E o que é isso? Hoje, nós fazemos a detenção de uma grande parte, quase 40% do mercado de saúde suplementar são clientes Unimedes. É importante também que quem nos assiste entenda, eu faço uma analogia que cada Unimed é como uma prefeitura. Então, a Unimed Anhanguera cuida dessas 4 cidades, diferentes das Unimedes vizinhas, que têm os seus diretores, que têm os seus médicos e cada qual com as suas regras. Na Unimed, a vantagem do sistema é a capilaridade. Hoje, quando você é um beneficiário Unimed e, porventura, numa viagem a lazer ou a trabalho, você tem algum percalço, algum sinistro, você tem toda uma gama do Brasil inteiro para ser atendido pelo sistema, um diferencial que isso as outras operadoras não conseguem oferecer. Agora, pensando na nossa unidade local, a mudança de conceito, como a gente falou, de fazer a releitura de missão, valores e da nossa visão, foi fazer com que os atendimentos dos nossos clientes fossem individualizados e de uma maneira sistematizada dentro do sistema. Nós tentamos verticalizar, trazer tudo o que pode ser feito no Hospital Unimed para dentro do Hospital Unimed, onde o cliente sabe que uma vez que ele entrou porta adentro, toda a estrutura é gerida e assistida por um grupo de médicos, donos, como a gente já falou, e isso realmente faz toda a diferença na segurança e qualidade de atendimento. Com certeza. Aproveitando que você está falando dessa estrutura, como que está hoje essa demanda? Qual é a demanda diária de um hospital? Como que vocês estão atendendo todo esse... Houve um aumento nesses últimos anos dessa demanda, nós passamos aí por um processo de pandemia, que eu também vou conversar um pouquinho sobre isso, mas como que está hoje a demanda? Nós temos em todo o mundo o cenário pré-Covid e o pós-Covid. Sim. Né? Então, realmente existem comportamentos diferentes onde existia uma demanda reprimida de atividades eletivas, cirurgias agendadas, por exemplo, tiveram que ser bloqueadas para dar atenção ao atendimento de urgência e emergência do Covid. Coisa que com a redução dos casos e aí acabaram-se as políticas de contingenciamento, então hoje a gente tem uma média de 20 cirurgias dia, quase 600 cirurgias mês, e um atendimento de pronto-socorro de 5.500 casos mês. Isso dá em torno um pouco mais de 180 consultas dia. Mas eu vou aproveitar essa deixa que você nos fez, até para enaltecer como houve uma mudança de comportamento do cliente Unimed. Por quê? Quando no Covid você entendia que realmente você buscava um pronto-socorro até para não se expor à doença na sua extrema necessidade, hoje nós vemos que esse comportamento continua. Antigamente era muito fácil você ir no pronto-socorro para ter uma consulta rápida, uma medicação já feita dentro da unidade e uma receita sem precisar fazer um agendamento. Hoje a gente percebe pelos números, apesar de 180 consultas dia ainda ser um número expressivo, mas que as pessoas têm buscado mais a assistência no seu médico de confiança, nos consultórios, deixando realmente o pronto-socorro para aqueles casos de excepcionalidade, uma urgência, uma emergência ou uma dúvida que venha pairar aí no fim de semana ou durante a noite. Nossa, mudança total do comportamento, né? A gente falou muito de consumidor, é geral, em todos os aspectos. É geral. E já que falamos da pandemia, como foi, doutor, atravessar essa pandemia, a gente fazer uma retrospectiva de tudo isso, né? A Unimed, assim como todo mundo, foi pega de surpresa também, com toda uma estrutura, isso deu certo, né, durante a pandemia. E como que são os protocolos hoje adotados? Sim. Já que estamos falando de uma pandemia que eu acredito que nós já estamos já num nível muito bom, né? Muito bom para o convívio já. Sim. Bom, realmente a pandemia pegou todo mundo de surpresa. É difícil falar de quanto vocês estavam preparados para o ineditismo que foi essa doença. Exatamente. Mas, de certo modo, nós conseguimos estruturar e multiplicar os leitos de UTI, que era o grande gargalo do paciente Covid, onde hoje a nossa unidade se mantém em 10 leitos, como era no passado, mas tivemos que trabalhar com 30 leitos de UTI.
mas isso fez com que o comprometimento do corpo clínico, os médicos da Unimed abraçassem essa causa e trabalhássemos com um número muito grande de médicos dentro da UTI, nas tendas de atendimento, fazendo o suporte de enfermaria, onde os números nacionais finalizaram a grande parte da pandemia com 35,2% de mortalidade e dentro das nossas instalações nós tivemos 23,3%. Então, é óbvio que quando eu falo de nacional, isso se mistura, o público e o privado. Claro. E a gente sabe das deficiências que o sistema público passa. Mas se formos transpor para uma unidade local, eu consigo dizer com segurança que as pessoas estiveram bem respaldadas na assistência durante essa pandemia. Hoje os protocolos de segurança se mantêm, os casos ainda que requerem isolamentos, existem alas no hospital que são destinadas para isso. Mas, conforme conversávamos até antes nos bastidores, eu acho que precisamos entender que essa doença, ainda mais com o advento das vacinas, precisa ser encarada como mais uma daquelas que nós temos a exposição corriqueira do dia a dia. Já passamos por surtos de H1N1, já passamos por surtos de sarampo, passamos por um surto realmente pandemia, porque pegou o mundo inteiro, mas que agora nós aprendemos a conviver com isso. A Unimed recebeu um reconhecimento pela transparência no compartilhamento de informações e pesquisas sobre a pandemia. Como que foi esse trabalho, doutor, e no que ele resultou? A nossa preocupação é que os boletins diários dessem realmente para os nossos beneficiários aquele entendimento da segurança que nós estávamos propondo. Sim. Então, quando dissemos que montamos uma estrutura para tal, não bastava nossas palavras, e sim os resultados através de números. Claro. Então, além de ser uma doença de notificação compulsória, uma obrigação de todos os estabelecimentos de saúde notificarem seus casos novos e os infortuitos com os óbitos, nós também publicávamos diariamente esses boletins. E isso fez com que realmente houvesse um entendimento da população quanto à transparência dos dados apresentados. E que foi útil para o próprio governo do estado, né? Norteou aí nas ações do governo em relação à cidade de Araras. Exatamente, como eu disse, né? Toda notificação compulsória existe a obrigatoriedade, todo hospital precisa, e em cima das demandas e atenções que eram direcionados às tratativas. Perfeito. Falando agora um pouquinho de tecnologia, né? A história da medicina sempre esteve alinhada com as novas tecnologias. E a gente vê que a Unimed está muito antenada a isso. Então, quais são esses avanços hoje? Como que você está fazendo essa transformação digital dentro da Unimed? Uma grande preocupação quando se fala de tecnologia é a garantia e a segurança dos dados. Então, uma preocupação nossa foi focar, primeiro, vincular o paciente internado ao nosso setor de farmácia, onde aquelas prescrições que fossem feitas pelos nossos médicos já caíssem diretamente na farmácia através de uma comunicação de sistemas para evitar o quê? A transcrição manual, nessa transcrição que pudéssemos ter ou não entendimento ou algum desvio de informação que pudesse prejudicar a qualidade. Visto isso como uma qualidade de excelência para o atendimento do cliente, nós transformamos então todo o nosso pátio tecnológico de modo que o prontuário eletrônico, desde a entrada no serviço, tudo registrado em sistema, guardado hoje nos sistemas de clouds, que são as nuvens de armazenamento, nós conseguimos a qualquer momento e a qualquer local acessar os prontuários, as informações dos nossos pacientes. Bacana. E todo esse ecossistema digital hoje, o que ele resulta? Qual a importância dele dentro do sistema? Agilidade no atendimento? Perfeito. Todo mundo falando uma... É muito interessante falarmos sobre o ecossistema, né? Então, ecossistema vem de biologia, de ecologia. É um grupo de elementos que, sobre uma interação, formam uma comunidade. Eu vou despender um tempinho, mas só para que as pessoas entendam sobre o que nós estamos falando. Quando falamos de ecossistema digital, hoje quase todos têm em suas mãos um smartphone. E o smartphone é uma via de acesso para você contatar uma loja virtual onde vários desenvolvedores elencam os seus produtos e apresentam os seus produtos. Então, é a interoperação entre os players. Hoje, a Unimed tem essa proposta, e aproveito aqui a oportunidade de estar colocando em primeira mão para vocês, o nosso aplicativo que vai ser disponibilizado aos clientes, exatamente para que ele
consiga fazer agendamentos de consultas, consiga fazer agendamentos de exames radiológicos, consiga pegar uma segunda via de fatura, o extrato de sua utilização. Isso é muito importante. A interoperação dá uma segurança de você, inclusive, conseguir, por transparência, explicar para o cliente aquilo que ele está utilizando e ele poder te questionar. Além do que é a praticidade. Sim, eu acho que hoje em dia todo mundo busca realmente praticidade e na saúde a gente precisa disso. Perfeito. A tecnologia tem que estar nessa... Tem que estar serviço, incutida. Né? Incutida. E qual a importância hoje da parceria da Unimed com a CIA? Hoje a CIA, né, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras, é realmente um dos nossos grandes parceiros, seja na questão administrativa como na questão assistencial. Hoje eles são um dos nossos maiores clientes, aonde aquele comerciante, aquele industrial, aquele agropecuário que é um associado, ele tem um benefício de uma tarifa diferenciada no seu plano de saúde, que é o que nós chamamos de plano coletivo por adesão. Associado a isso, eu, no cargo de diretor da Unimed, exerço a vice-presidência do Conselho de Administração na CIA, onde, como disse, podemos participar de estratégias que são de interesse comum de ambas as empresas, para um benefício geral da comunidade. Que ótimo. E o que eu tenho para perguntar, a Unimed teve também uma certificação, teve outra conquista, se foram os postos laboratoriais que foram inaugurados, um ano passado, outro agora em Leme. Fala um pouquinho de todas essas conquistas recentes da Unimed. O ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, é uma instituição não governamental que cria alguns patamares para a qualidade e gestão com segurança do atendimento médico. Existem empresas que são as acreditadoras, pegam essas normas e vão nos hospitais verem se todos os critérios estão sendo realmente atendidos. Então, quando você fala que você é acreditado nível 1, que é acreditação, significa que todos os protocolos de segurança e qualidade de atendimento estão sendo atendidos. Perfeito. Nós atingimos o nível 2, que é a acreditação plena, onde, além da segurança e qualidade, os processos internos, desde a implantação tecnológica, os nossos recursos humanos com educação continuada, eles estão sendo aprimorados para melhorar a gestão de assistência. E aí estamos buscando agora o nível 3, que é o nível máximo de excelência, onde existe a busca continuada de aprimoramentos. Então não basta você estar, você tem que ser num conceito. Manter esse Manter o conceito, a sempre manutenção. Aprimorando, né? Não basta estar, você tem que ser. Perfeito. E a humanização da saúde é um conceito hoje defendido pela Unimed. O que é, quais as vantagens e como que vocês aplicam isso dentro? Hoje nós temos que entender que cada indivíduo tem suas particularidades físicas, emocionais, cognitivas, sensitivas. Então, a partir do momento que você treina o seu recurso humano a identificar as necessidades individuais de cada paciente, você consegue fazer com que esta empatia lhe traga segurança, confiança e, principalmente, maior adesão. Porque o cliente entende que ele está sendo tratado de um modo diferente, cada qual com sua particularidade. Então, a humanização, realmente, ela priva isso. A autonomia do indivíduo, nós temos que trabalhar associado a isso, não deixar que a gestão e a assistência trabalhem de modo técnico, sem que com isso a pessoa entenda ser mais um paciente. Nós não tratamos papel, nós tratamos pessoas, nós não tratamos processos, nós tratamos pacientes. Então a humanização é o sentimento de importância que você tem que dar para aquele que naquele momento está fragilizado na sua saúde. Perfeito. Esse gancho é muito importante, a gente até para falar dessas ações que são defendidas, né, pela Unimed, missão, valores que a gente começou falando, de responsabilidade social, inovação, compromisso cooperativista. Tudo isso para você administrar num formato de gestão. Como que você consegue conciliar isso, fazer com que todos vistam esta camisa? É importante que para que haja um compromisso corporativo, que haja uma responsabilidade social, a responsabilidade empresarial ou corporativa, que você inove. Então, a inovação é o principal marco no qual nós temos que trabalhar, porque na inovação é você sair da sua zona de conforto e propiciar novas opções.
E a partir do momento que você começa a implantar essa cultura, os seus próprios colaboradores, os próprios funcionários, eles vestem a camisa para ofertar novas opções de acolhimento, novas opções de abordagem, e isso faz com que você motive o seu grupo realmente na gestão a de novo trabalhar a humanização, de novo trabalhar a implantação dos parques tecnológicos, mas de modo que as pessoas que trabalham se sintam participativas e aqueles que necessitam da assistência se sintam confortáveis. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço e fico à disposição aí de novas oportunidades. É isso aí, até o próximo.